Meus queridos, então a aula de hoje continua sendo concentração de soluções, só que hoje a conversão é em quantidade de matéria. A gente também chama isso de mol por litro, ou quantidade de matéria, no caso seria mol. Quantidade de aulas 3, habilidade de expressar e interrelacionar as composições de soluções. Gramas por litro, mol por litro, ppm, porcentagem e massa. Mais especificamente hoje, saber converter gramas por litro e mol por litro. Alguém pode simplesmente falar para mim se tá dando para ouvir, hein? Tá ok? Tem sim, professor. Maravilha, valeu, Antran. Então, seguindo. Pessoal, antes de falar sobre conversão de mol em grama, vamos relembrar um pouquinho o que é a massa atômica de um elemento, a massa de um átomo. A unidade, né, a gente chama de unidade de massa atômica ou simplesmente um U, né, de unidade. De onde vem essa massa atômica? Como é que ela foi baseada em que elemento? Baseada no carbono 14. Então, uma unidade de massa atômica quer dizer 12? Não. A 12ª parte desse carbono 14, que é uma unidade, e serviu para dar a massa relativa dos outros elementos químicos. Exemplo, ó. Em um átomo, né, a gente vai ver também um pouquinho mais adiante sobre o que compõe o elemento, mas a massa do próton que tem no interior do elemento é uma unidade. A massa do nêutron é uma unidade. A do elétron é quase que insignificante, ele é muito leve. Então a massa do elemento passa a ser basicamente a soma do número de prótons mais nêutrons. Isso aqui é só uma revisão do que a gente já viu o ano passado, no entanto, a gente vai ver pouco mais em detalhes quando entrarmos em outros tipos de modelos atômicos. Na prática, pessoal, aqui eu tenho o desenho da tabela periódica, né? Eu espero que vocês tenham. Quem não tem também pode pedir lá no WhatsApp que eu mando em PDF, né? Essa mesma tabela. Onde a gente localiza a massa atômica do elemento. O sódio, por exemplo, eu vou localizar ele na tabela. Opa, achei aqui, ó, o sódio. A massa dele ali, ó, 23. Né? A massa aqui, essa aqui, fica logo abaixo do nome do elemento aqui. Então, a massa atômica do sódio aqui é 23 unidades. Ou 23 UMA, que é a unidade de massa atômica. Já a do ferro, opa, apareceu o ferro ali, ó, se destacou. 55,8, que eu coloco arredondo como 56U ou 56UMA, que é a unidade de massa atômica. Já do hidrogênio, 1,01, eu posso simplesmente arredondar para uma unidade. E a massa do cloro ali, 35,5, ou eu deixo esse valor mesmo, ou na maioria dos livros e exercícios, 36 unidades de massa atômica, simplesmente um Uzinho. Então isso é uma revisão de como se calcula a massa atômica. Massa atômica é a massa de um átomo. E a massa molecular, a massa das moléculas? Olha que bonita essas moléculas. Temos o CH4, né? Gás metano, e aí a nossa querida água. Notem que a molécula é formada por união de elementos, né? A não ser os gases nobres, as outras moléculas são formadas pela união de elementos. Como é que calcula a massa molecular? Simples, somando a massa dos elementos que compõem ela. A massa de uma molécula, uma única molécula, também é expressa por UMA, e é a soma das massas dos átomos que a compõem. Vamos lá, exemplo. H2O. Olha lá, tem o elemento hidrogênio e o oxigênio. Então a massa do hidrogênio aqui é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, como fica a massa da água? Ficaria aí a soma, né? 2 hidrogênios, então 1 vezes 2 seria 2, mais a massa do oxigênio que é 16. Total, 18 unidades de massa atômica. Já o etanol, C2H5OH, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio ali é 1 e do oxigênio é 16. Como é que eu somo a massa do etanol, por exemplo? Ó? 12, que é a massa do carbono, vezes 2, 24, só carbono. 2 carbono, 12 vezes 2.
Hidrogênio eu tenho 6, ó. Tem 5 aqui e 1 aqui. Então tem 6. 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, vai resultar em 6. Mais a massa do oxigênio, só tem um oxigênio nessa molécula. Então aqui 16. 24 mais 6 mais 16 dá um total de 46 molecular, unidades. E a massa atômica, né? Agora, a massa de 1 mol, pessoal. Agora vai entrar um pouquinho, uma coisa mais complicadinha. Ó. O que é mol? Muita gente acha que mol é a abreviação da palavra molécula, mas não é. Mol é uma quantidade de matéria que existem, né, num sistema que contém tantas entidades moleculares quanto são os átomos de carbono contidos em um mol. Beleza, professor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o princípio de Avogadro, que fala aqui, ó, vamos aparecer aqui, ó, o Avogadro, bonitão ele aqui, ó, Amedeo Avogadro. Ele fez uns experimentos usando gases e descobriu que volumes iguais dos mesmos gases contêm o mesmo número de moléculas. E ele chegou numa hipótese que ele colocou como um valor. Que valor é esse? Essa quantidade aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, mol não é abreviação de molécula. Mol é uma quantidade. E essa quantidade aí é toda essa aqui, ó. Bom, mas para que serve? Bom, vamos lá. A massa de um mol de partículas tem essa quantidade. Assim como 12 equivale a uma dúzia, dúzia equivale a 12, mol equivale a essa quantidade. E também, ela pode ser que para calcular a massa molar, a gente converte em gramas. Aí fica sendo assim, a massa, por exemplo, do oxigênio, que é 16 unidades, eu posso chamar de 16 gramas por mol. Então, na prática, converter unidades de massa atômica em gramas. Está meio confuso, esse negócio está meio complicado. Isso aqui é só uma revisão e eu estou só demonstrando o que é esse número de mol e para que serve. Na prática, ó, uma molécula de água tem 18 unidades. Mas se eu pegar um mol de moléculas de água, tem 18 gramas. Então, na prática, só serve para converter a unidade de massa atômica em gramas. Quando eu falo assim, ó, que a molécula da água tem 18 gramas, na verdade, não é uma molécula de água, é um mol de moléculas de água tem 18 gramas. Vamos lá. Lembra lá do ferro, que a massa dele era 56? Agora, se eu calcular a massa molar dele, vai ficar 56 gramas por mol. Então, se eu tiver 56 gramas de ferro, eu vou ter 1 mol. E 1 mol é toda aquela quantidade. Lembra que a massa da água era 18 gramas por mol? Ou melhor, era 18 unidades? Agora eu posso chamar também de 18 gramas por mol. Só que só vai ter 18 gramas quando tiver 1 mol de partículas. E aqui, 3 mols de água. Esse 3 aqui na frente da substância quer dizer 3 mols de moléculas de água. Então é só pegar, por exemplo, a unidade aqui, 3 vezes a massa de cada molécula de água. 3 vezes 18 gramas por mol. Vou ter um total de, aqui, opa, 18 mais 8,36 vai dar... Aqui, 3 mols de molécula de água, vai ter 18 vezes 3 e 24, some 2, 54. Oi? Por que é 18? Porque a massa da água é 18 unidades. Por quê? Porque a água, a fórmula dela é H2O. A massa do hidrogênio, usando uma tabela periódica, a gente tem que é 1. 1. E o oxigênio 16. Só que aqui, nessa fórmula da água, tem 2 vezes o hidrogênio. E tem 1 vez o oxigênio. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Mais a massa do oxigênio, 16. Então, total, 18 gramas para cada mol. Então, aqui, se eu tenho 1 mol de molécula de água, 18 gramas. Se eu tenho 3 mols, aqui, ó, 3 mols de moléculas de água, eu tenho um total de 54 gramas. Certo? Ah, entendi. Pode perguntar. Assim que surgiu alguma dúvida, pessoal, fico muito contente que vocês perguntem aí. Então, olha só. Gramas por mol
e quantidade de matéria. Olha só, então aqui eu tenho que o ferro, se eu procurar na tabela periódica, vai ser 56. A massa molar dele é 56 gramas por mol. Então qual que é a massa de 2 mols de ferro? Podem soprar aí, chutar, responder. 72? Quanto? Não, é cento e... Calma. Opa, 112. 112. Muito bem. Se a massa do ferro é 56 gramas para cada 1 mol, significa que 2 mols é só multiplicar por essa massa. Vai ter um total de 112 gramas. Mol também a gente pode usar uma sigla para a quantidade de matéria, que é a sigla N, mas não vem ao caso. Agora vocês não precisam ficar memorizando siglas, é só mais interpretação, né, quando for cair um exercício. A água. A água, a massa dela é 18 gramas por mol. Então, quantos mols tem 72 gramas? Quantos mols eu vou ter em 72 gramas de água? E 18... 1296? Opa, quase na verdade, você multiplicou, né? Ó, aqui foi o contrário do anterior. Isso, ó. Aqui, entendi. aqui eu tenho 18 gramas para 1 mol. Então, se eu tiver aqui, ó, posso até fazer essa relação. Ó, 18 gramas eu tenho quando tem 1 mol. Se eu tiver 72 gramas, eu vou ter quantos mols? Ah, professor, mas fazer regra de 3 tal, demora muito. Bom, olha essa relação aqui embaixo, ó. Se você tem a massa em grama e quer converter em mol, é só dividir pela massa molar. Se você tem a quantidade de matéria em mol e quer converter em massa, você multiplica pela massa molar. Beleza. Então eu tenho 72 gramas. Para mim converter em mol, é só eu dividir pela massa molar, que é 18. Então eu vou ter aqui um total de quantos mols? Foi falado já a resposta? 4? Muito bem, 4 mols. Né? Então aqui, quando eu quiser, lembra dessa relação aqui, ó. Essa relação matemática aqui, ó. Qual que é a chave? Chave é a massa molar. Se eu tenho grama, quero converter em mol, eu divido pela massa molar. Se eu tiver em mol e quero converter em massa, multiplico pela massa molar. Professor, lá no formulário vai ter essa fórmula? Vai sim. E a concentração? É a mesma coisa? Concentração é igualzinha. Por que a concentração grama por litro eu posso converter em mol por litro e é a mesma coisa? Porque, ó, litro continua sendo litro. A concentração em gramas por litro vimos em outras aulas, né? Por exemplo, 30 gramas de um refresco dissolvido em 1 litro d'água. Então, 30 dividido por 1, 30 gramas por litro. Convertendo em mol por litro, litro continua sendo litro. Então, você vai acabar fazendo o quê? Convertendo gramas em mol ou mol em gramas da mesma forma. E aí, a relação é a mesma. Você tem a concentração em gramas por litro, quer converter em mol por litro, você divide pela massa molar da substância. Você tem a concentração em mol por litro, quer converter em gramas por litro, multiplica pela massa molar da substância. Fazer a regra 3 funciona também? Sim. Vamos lá, exemplos. Aqui está a relação matemática, ó. Aqui, ó. Se eu tenho ferro, que é a substância ferro, cuja massa molar, já calculei, só pesquisar na tabela periódica. Em física tem algo relacionado? Tem também. Ó, se eu pegar aqui 56 gramas por mol, que é a massa molar da substância, e eu quero converter quem em quem aqui, ó. Quero converter a concentração molar, também pode ser chamada assim, ó, de 3 SM mais, esse M maiúsculo aqui, que quer dizer também mol por litro. Eu quero converter essa concentração em concentração simples, qual seria? O que eu tenho que fazer? Eu tenho a concentração molar. Então, eu estou aqui, ó, mol por litro. Estou aqui em mol por litro. Eu quero converter em gramas por litro. Eu tenho que multiplicar ou dividir pela massa molar? Podem participar.
Olhem ali na anotação aqui, ó. Eu tenho a concentração em mol por litro, concentração molar. Eu Tem que multiplico. multiplicar. Muito bem. Tenho que multiplicar É o pela massa molar. 168. Muito bem. Aqui 3 vezes a massa aqui. 3 vezes a massa molar. Total de 168 daí gramas por litro. Que é a concentração simples. Agora é o contrário. Eu tenho a substância aqui. Se eu calcular a massa dela pela tabela periódica, vai dar 40. Lembrando, somado aqui o sódio mais oxigênio mais hidrogênio deu 40. Eu tenho a concentração dela aqui, simples, né? Uma concentração qualquer, uma concentração que eu coloquei aqui ao acaso, 0,4 gramas por litro. E eu quero converter em molar, mol por litro. Então, se eu tenho a concentração... Opa, pode? Deu 100? Deu 100, professor. Quase, quase. Você fez o cálculo certo, só inverteu quem ficou em cima e quem ficou embaixo, ó. Porque se eu tenho a concentração aqui, ó, em gramas por litro, eu tenho que dividir pela massa molar. Então é 0,4 dividido por 40. 0,01. Isso, 0,01 molar ou mol por litro. Muito bem, caminho certo. Agora, olha só, é costume da gente assim, pegar uma fórmula, principalmente em física, citaram física aí, a gente pegar lá no problema, a gente sabe que é só pegar um número e dividir pelo outro, mas a gente tem um leve costume de sempre dividir um número maior por um valor menor, que o cálculo vai dar o quê? Não vai dar decimal, e às vezes é exatamente o contrário, dividir o menor pelo maior, nesse caso aí do NOH. E aí dá um número decimal ali. Bom, CO2. O CO2, gás carbônico, a massa molar dele somando os elementos, 44 gramas por mol é a massa molar. Para quem não lembra, a gente calcula somando a massa do carbono mais a massa de 2 oxigênio que tem na tabela periódica. Aí eu tenho aqui a concentração molar, 0,5 mol por litro. Quero converter em gramas por litro. Aí... Deu 22. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pela massa molar, né? 0,5 vezes 44 vai resultar em 22 gramas por litro. Senhor, como é que você multiplica o número e dá menor? Bom, aqui você está multiplicando pela metade, né? Ó, meio, né? 0,5 é meio. Então, meio vezes 44 dá a metade, 22. Muito bem. Ah, professor, esse negócio esquisito aí, ó, 0,1 mol vezes litro elevado a menos 1. Igualzinho a mol por litro. Eu fiz questão de colocar isso aqui, ó, mol vezes litro a menos 1, porque nos livros, nos problemas, nos exercícios, está cheio dessas variações. Então aqui eu vou colocar bem grande aqui, ó. Mol por litro é igualzinho mol vezes litro a menos 1. É que ele trocou a divisão por uma multiplicação pelo inverso. A matemática é cheia dessas. Mas é a mesma coisa. Opa, aqui esqueci do mol. Aí, beleza, professor. Aí você estragou tudo. Pagar e fazer mais bonito, né? A gente tem tempo. Aqui. Então, mol dividido por litro é igualzinho. Mol multiplicado por litro a menos 1. Então, continuando aqui, ó. A massa do permanganato de potássio, 158 gramas por mol. Para converter essa concentração em mol por litro em gramas por litro, eu tenho que multiplicar. Tenho em mol por litro, multiplico por 0,1, vai resultar em 15,8. 15,8, isso. Quando vai multiplicar aqui um valor pelo decimal, 0,1, só deslocar uma casa na vírgula ali, 158 passa a ser 15,8 daí, opa, gramas. Última nem precisa fazer conta já. Isso, e se tiver na alternativa ainda algo parecido, meu, tem nem que ver, né? HCl, que é o ácido clorídrico, a massa molar dele é 37 gramas por mol e eu tenho a concentração dele 37 gramas por litro. Ó. Então, para converter gramas por litro em mol por litro, é só dividir, mas dividindo 37 pelo 37 mesmo, resulta em 37 dividido por 37, falta 3 minutos. 1.
1 molar ou 1 mol por litro? Muito bem. Pessoal, então basicamente aqui, ó, você tem ali o grande objetivo da aula de hoje foi converter aqui a unidade gramas por litro em mol por litro. Professor, você pode explicar o exercício 2 do formulário? Exercício 2? Sim. Isso. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, a lista aqui, ó. Aqui está uma instrução, né? Quando você quer converter gramas por litro em mol por litro, você divide pela massa molar. Primeiro exercício. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Opa, mais um pouco. Aí. Aqui tem dois rótulos, um 20 gramas de água, o outro 40 gramas de etanol. Tá a massa molar dos dois aqui. E qual que é essa quantidade aqui em mol? E essa quantidade aqui, 40 gramas de etanol? Para vocês lembrar que tem que dividir ou multiplicar pela massa molar. E aí você analisa a resposta certa aqui. Porque ou nesse frasco 1 vai ter mais moléculas, né? Mais mol, maior número de matéria do que o frasco 2. Ou vice-versa. E aí você vai ver se é verdade ou falso que está aqui. Na questão 2, vou ler aqui com vocês. O professor solicitou que em um experimento o aluno utilizasse ácido clorídrico mais concentrado. Em um frasco estava escrito concentração 25 gramas por litro. E em outro, 1 molar, né, que é 1 mol por litro. Sabendo que o hidrogênio, a massa dele é 1 e o cloro, a massa dele é 36, ou seja, a massa molar do HCl vai ser a soma dos dois, 37. Então, qual que é o frasco mais concentrado? Então, você tem que converter ou 25 gramas por litro em mol por litro, ou 1 mol por litro em gramas por litro. Aí você consegue comparar os dois rótulos. Porque se você tiver duas unidades diferentes, não dá para calcular, né? Para comparar. Então, você tem aqui que pegar e converter ou 25 gramas por litro em mol por litro, ou 1 mol por litro, que é até mais fácil converter em gramas por litro, sabendo que a massa molar do HCl vai ser a soma dos dois aqui, ou seja, 36 mais 1, que é 37, ok? Então, se aqui é 1 mol por litro, multiplicado pela massa molar, que é 37, logo vai dar X, né? Posso explicar o restante aqui também? Sim. Olha só, se a gente dissolver aqui 4 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água, ou seja, vai ter 4 gramas por litro. Opa, então isso aí é a concentração. Qual que é a concentração em mol por litro? Então você tem gramas por litro, que é 4, daí você vai converter em mol por litro. Beleza, para que você precisa para isso? Calcular a massa molar. Qual que é a massa molar? A soma aqui, ó, 23 mais 16 mais 1. Porque só tem um elemento de cada, o NaOH, né? O hidróxido de sódio é NaO e o H junto. Então, vai dar 40. Então, você vai ter que pegar aqui, ó, a massa, né? 4 gramas e dividir pela massa molar. E aqui é a mesma coisa, ó. Só que você vai ter que aí usar uma tabelinha periódica para somar a massa do H2SO4. O hidrogênio é 1, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16, pesquisando na tabela periódica. E aí você vai pegar essa massa aí, vai dar uma massa bem alta e fazer essa massa aqui em gramas, 196, dividido pela massa molar do ácido sulfúrico. E aí você chega na resposta também, que é mol por litro aqui. Mesma coisa, é basicamente conversão, né? De mol por litro em gramas por litro e vice-versa. Aqui, ó, mesma coisa. No nosso suco gástrico, né? Ele tem a concentração de 73 gramas desse suco do HCl para cada 1 litro. Então, 73 gramas por litro. E aí você vai converter em mol por litro isso, sabendo que a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. Então, você vai pegar a massa aqui, ó, 73 e dividir pela massa molar também. Só lembrando, né? Se inverter a ordem da divisão aí, resulta num valor diferente.
Então é só olhar lá naquela partinha de conversão aqui, ó. Nessa parte aqui. E aí você consegue descobrir com certeza, ó. Concentração simples. Professor, Oi. no exercício 4, a massa molar seria 98? Ai, 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 vai passar a resposta para todo mundo já? Isso mesmo. Somando aqui, 164 mais 32 mais 2, exatamente, 98 gramas por mol. Então você vai pegar e dividir esse valor por essa massa molar. Pronto, demos uma dica de bandeja. Então quase que resolvendo tudo junto. Valeu! Então é só dividir ali. Pessoal, qualquer dúvida pode mandar lá o print da parte que está em dúvida aí para mim lá no PV, certo? E aí não esquece também de deixar tudo em ordem lá que estamos colocando um monte de nota para vocês lá que estamos fechando as médias. Tá aqui no Meet, cadê o Meet? Beleza, meus queridos, falta mais 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida também pode perguntar. Se não, a hora que vocês estiverem resolvendo lá, vocês mandam aí um zap. Beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Um abração aí. Até Fiquem mais. todos com Deus. Até mais. Qualquer coisa é só chamar. Deus abençoe, professor. Tenha uma Eu que ótima agradeço. semana. Deus abençoe também. Boa semana Tchau, pra você também. professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.